Então, aqui, classe 6, né? Hoje, dia 30/10, nós estamos continuando a unidade 4, Enseñanza y Globalización, Variantes Lingüísticas, Norma y Uso. Gramática, vamos a estudiar verbo gustar en español, adjetivos pátrios, que vêm a ser gentílicos, né? Gentílicos, nacionalidades. Adjetivos pátrios na formación de gentílicos. Las profesiones en español, muy, mucho, muchos y muchas. Vamos a ver cómo empleamos esto en español. Sabemos que muy, mucho, tudo significa muito, mas tem mais especificidade de como utilizar muy antes de adjetivos e advérbios e mucho antes de substantivo. Tá? Nós vamos ver, explicar isso bem direitinho na tarefa. Há uma tira também da Mafalda, leitura para a compreensão de texto com música. Coloquei também uma música aí para a gente interpretar. O nome da música é Te Falta Mucho Más, Felipe Peláez, venezuelano. A apostila de exercício e a tarefa 7, né? E aqui é a finalização do segundo bimestre. Enseñança e globalização tem a ver com o que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo no mundo da globalização, do ensino auxiliado pela tecnologia, e isso talvez será um dos temas da redação do Enem, né? Algum tema tratado aí no Enem de vocês. Tá? Percebam que eu trago temas, conteúdos relacionados ao Enem, mas eu trago como código aqui a língua espanhola, para explicar para vocês em língua espanhola. Mas, possivelmente, vocês vão apreciar na prova do Enem algumas questões, alguns questionamentos sobre esses temas, tá? Vou trazer para vocês também sobre carreiras, né? Plano de carreiras e profissões. Acredito que é na próxima aula, que tem muito a ver com a carreira de vocês. Vocês vão entrar no ensino superior e devem já estar preparados para exercer uma carreira, né? Porque não vale a pena vocês começarem primeiro período lá na faculdade, aí no meio do período diz, eu não gostei desse curso, vou desistir. Aí vocês perdem um ano todinho. Então tem que começar a pensar agora na carreira de vocês. Quem tem mais afinidade para aula, para as exatas, procura um curso de exatas. Quem gosta de leitura, procura o curso de letras, né? E quem gosta de geografia, história, isso aí, entra no curso de história. Variação linguística. O que é a variação linguística? É a forma variada de como utilizamos a língua, né? Em português, nós sabemos que tem muita variação na língua portuguesa. Quem mora lá no sul fala de uma forma, né? Conhece os objetos com algum termo diferente de nós que trabalhamos e que vivemos aqui no norte, assim como no nordeste. Então, isso aí é variação linguística, né? Variação chamada diatópicas, de regiões em regiões. Cada um fala diferente. Variação diatópica ou regional ocorre entre pessoas que falam a mesma língua, mas vivem em lugares diferentes. Acho que foi isso que eu expliquei para vocês agora, né? Então, aqui, por exemplo, la R, hablada em São Paulo, ou la S, né, aspirado por los cariocas, então, há uma variação aí bem diferente do R falado aqui no norte e no nordeste. Então, isso aí vai ser variação linguística, né? Exemplos em espanhol aqui. Andar a pie, né? A pata, lá no Chile eles falam isso. Andar a pie, em Espanha, no Chile se diz a pata. Andar a patas. Em Argentina se diz também a gamba. Andar a gamba é andar a pé. E aqui, rayado significa lá na Espanha, uma pessoa louca, né? Pessoa louca.
Lá no Chile, louco, né, se diz louco. E na Argentina se diz de mala reputación, assim como em Venezuela também. Mañoso, ladronzuelo, norte de Chile, de mal genio ou muy exigente no sul do Chile. Llave del agua, llave en Chile, né? Pluma en Cuba, microbús en España, micro en Chile, guagua em Centro-América, ou seja, na América Central, em O que é Honduras. llave de água, pessoal? Chave de água é expressão, uma expressão que se chama, por exemplo, você é chave de água, tá? Você é uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que muda de opinião a todo tempo. Você é chave, você é pluma. Que pluma significa uma coisa leve, né? Uma pluma significa uma pena. Então, a pessoa que não tem um perfil, digamos assim, um perfil certo, né? Ele muda de opinião a cada momento, certo? Muito bem. Passamos aqui ao verbo gustar. Esse verbo gustar, em espanhol, ele é conjugado de forma diferente. Como em português nós dizemos eu gosto disso. Em espanhol não podemos traduzir assim, eu gusto. Não podemos. Utilizamos assim como foi em primeira pessoa, utilizamos a mim. A mim me gusta. E aqui, ó, quando tem o verbo no infinitivo, então me gusta estudar, nadar, me gusta correr, me gusta dormir. E a ti te gusta, olha, a ti te gusta correr, nadar, dormir. E dissemos a ele le gusta, né? A ella le gusta, a usted le gusta y a nosotros nos gusta, a vosotros, a vosotras aliás, os gusta e a ellos les gusta. E quando depois do verbo vem aqui um substantivo no singular, ó, artigo e substantivo. Então, a mim me gusta el fútbol. Eu gosto do futebol. A mim me gusta la playa, não? La playa está no singular, então utilizo ainda gusta. Perdão, gusta. E quando está no plural, quando vem o plural depois do verbo, utilizamos gusta. Então, a mí me gustan los libros, los perros, las clases, me gustan tus ojos, né? Porque aqui está no plural. Então, quando o substantivo e o artigo estão no plural, nós utilizamos gusta. El verbo gustar, aqui reforço o exemplo aqui, ó, me gusta cantar, te gusta cocinar, o verbo está aqui no infinitivo. E quando é que o verbo está no infinitivo? Tanto em português, espanhol, inglês. Quando ele termina em AR, ER, IR. Então, assim ele está no infinitivo. Aqui, me gustam las flores. Então, gustam, porque está no plural, que vem depois do verbo, o sujeito pós-posto ao verbo. Aqui, me gusta el café, porque el café está no singular, então utilizamos gusta. No te gusta el café americano. A mí me gusta la leche. La leche está no singular. E a ellos les gusta cantar. Então, quando tiver no infinitivo, vamos utilizar gusta. A nosotros no nos gusta madrugar. Gusta, porque o verbo está no infinitivo. E aqui, países e nacionalidades, gentílicos, né? Adjetivos gentílicos ou adjetivos pátrios em português. Alemanha, quem nasce em Alemanha, alemão ou alemana. Quem nasce em Canadá,
canadiense e nasce em China, chino, China. Em Espanha, espanhol. Estados Unidos, estadunidense. Ou também se diz norte-americano. Em França, francês, francesa. Em Haiti, haitiano. Inglaterra, inglês, inglesa. Itália, italiano, italiana. Jamaica, jamaicano. Japón, japonés. México, mexicano. Puerto Rico, puertorriqueño. República Dominicana, dominicano. Rússia, russo. E aqui eu coloquei outros também para vocês apreciarem, tá? Como Dinamarca, né? Que é um pouco diferente, né? Danês, danesa, né? Danês masculino. Danesa ou dinamarquês, dinamarquesa. Quem nasce em Guatemala, guatemalteco, guatemalteca. Alguns que mudam, né? Mais ou menos. Em El Salvador, salvadoreño. Outros também que eu coloquei na atividade de vocês, né, para vocês pesquisarem aqui. E las profissões. Falei no início da aula que vocês já têm que começar a pensar numa carreira, numa profissão de vocês, tá? Para chegar na universidade já com um objetivo, né, para aproveitar todos os anos lá na universidade. Já vai com um objetivo definido, tá? Se eu sou da área de letras, eu particularmente sou da área de letras porque eu gosto muito das letras, né? Das artes. Também sou formado em música, língua portuguesa, língua espanhola, né? Então eu sou da área das artes, da letra. Quem gosta da área de exatas, aí procura curso de matemática, física, ok? Então aqui, professor, né? Actor, actriz, las profesiones de contable, el contador, escritor, biólogo, cartero, enfermeiro, cajero, programador. E é uma área que está crescendo muito, né, na área da informática. Programador, modelo, empresário, empresária, vendedor, vendedora, abogado, cantante. E aqui o emprego de muito, mucho, muchos, muchas. Veo muitas, nós vemos aqui uma tira da Mafalda com o emprego de muitas. Veo muitas revistas de fotonovelas. Né? Ela está mirando aqui, né? Percebimos, não? Está mirando. E aqui no segundo quadro diz assim: essa é Mafalda, essa é Felipe, né? Felipe, os personagens de Mafalda. E veo bailes em um clube de barrio e logo um casamento. Ela está vendo assim um baile num clube e está vendo um casamento, né? Então aqui começamos a imaginar essa narrativa, né? Supostamente, o que será pedido nessa questão, né? Se aparecer essa tirinha lá na questão do Enem. Aí, na sequência, ele diz aqui, e depois, perdão, ela diz, e depois veo fregar e fregar em la casa hasta ser uma viejita, e traduzindo, e depois vejo enfregar, né? E depois esfregar, né? Na casa. Então, imagina que a sua mãe, a mãe dela, está lavando a casa, né, depois da festa. No dia seguinte, ela está lavando e lavando, lavando a casa, baldeando, e ela vê no futuro aqui uma viejita, uma velhinha, que a mãe dela trabalha, trabalha e fica velha e não desfruta da vida. E aqui ela diz assim: pensar que isso é todo o que vem que vejam, que veem as mulheres que miram a vida através de um ruleiro. Ruleiro é mais ou menos aquele bob de colocar no cabelo que antigamente as mulheres colocavam. Então, ela está fazendo aqui uma crítica, né? Às mulheres que vivem somente
de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, e não se dedicaram a estudar, a ter uma profissão, tá? Ela vê que a mulher trabalha, trabalha e se torna velha e não desfruta a vida. Aqui, mucho. Aqui, muitas revistas. Aqui, ó, muitas revistas. Então, muitas antes de um substantivo. Revistas é substantivo, né? Aí passamos aqui. Hace mucho tiempo, ou um substantivo também aqui, e a palavra mucho, né, que significa muito, mucho antes de um substantivo. Mucho tiempo em uma galáxia muito lejana. O que significa lejana? Lejos, lejanas. É um advérbio de lugar. Perto é cerca, lejos é longe, então muito longe. Advérbio de lugar. Então, muito nós utilizamos antes de adjetivo, quando eu digo assim, esta niña, perdão, esta niña es muy estudiosa, muy guapa, muy tranquila. Então, muy antes de um adjetivo. O adjetivo é a qualidade, uma expressão que dá qualidade e que dá também características de uma pessoa ou de um objeto. Então, muy elegante, muy guapa, muy estudioso, muy estudiosa. E aqui, mucho antes de sustantivo. Muy antes de substantivos. Mucho, aliás. Muito, né? Muito, muita gente, muito, por dizer aqui, muito tempo, aqui, ó, mucho tiempo. Então, aqui é um substantivo. E mucha também antes de substantivo. Aqui, verbo más mucho, né? Por exemplo, aqui se diz, yo te quiero mucho. Então, esse mucho, ele pode ficar lá no final da frase, depois do verbo, em muitas ocasiões. E mucho, ele pode vir também, com exceção aqui, dessas 4 palavras aqui, ó. Mucho mejor, está mucho peor, está mucho maior, mucho menor, que são adjetivos, né? E 4 advérbios que admitem mucho. Mucho más, mucho menos, mucho antes, mucho después. Então, essas são as exceções dos adjetivos e advérbios que admitem mucho. Aqui, outra. Perdão? Vou passar manualmente aqui. Então, aqui, muy antes de adjetivos, né? Mucho, mucha antes de substantivos e depois do verbo mucho, né? Exemplos, muy com adjetivos. Maria está muito cansada. Maria está muito cansada. Mi professora é muito bonita, muito buena. Então, aqui, ó, muito buena. Buena é um adjetivo, né? Aqui, muito com advérbios. Pedro vive muito cerca. Cerca é um advérbio de lugar, quer dizer, muito perto. Ana caminha muito rápido. Então, Ana caminha muito rápido, advérbio rápido. Muy antes de advérbio. Estamos muy bien, advérbio bien. Mucha, mucha, muchos, muchas com substantivos. Hace mucho calor en el verano. Então, calor é um substantivo, por isso admite mucho. Tengo mucho trabajo este mês. Mucho antes de trabajo, que é um substantivo. Aqui é comprado muitos livros. Esse mucho, ele varia para o plural, né? Mucho, muchos, plural, singular. E o muy, ele é invariável, ele não varia. Não existe muis, não existe esse plural de muy, tá? Exemplo com mucho. He estudiado mucho para la prueba. Me duele mucho
la cabeza. Pablo trabajó mucho en el mes pasado, ¿no? En el mes pasado, excepciones, mucho, que puede ser utilizado delante de 4 adjetivos, mayor, menor, mejor, peor. Y adverbios antes, después, más y menos. Podemos utilizar mucho aí. E aqui a letra da música, né? Te falta muito mais. Vocês vão ler, vão escutar a música. Lá já coloquei o link lá do vídeo. Vão escutar essa música. É uma sofrência, né? Uma música bem parecida com bolero, né? É uma música bachata em espanhol, um ritmo bem lento e muito interessante a letra. Ó. No serás tú, ó, te falta muito mais, olha o muito aqui, ó. Falta muito mais que isso. No serás tú la que todo el tiempo viva aquí en mis sueños, la que simplemente me ame contra el viento. No serás tú, no serás tú la que siempre complemente mi locura, la llene mi universo de ternura. No serás tú jamás serás, la que con un beso siempre me derrita y me haga ver 1000 estrellitas en la oscuridad. Derrita quer dizer derreter, né? Dime qué quieres tú de mí, ¿por qué me buscas en tu soledad? ¿Por qué pretendes confundir mi vida? Falta más que otra vez nacer, te falta mucho para yo dejar a la que hoy es toda mi alegria, te falta muito mais. Então ele está dizendo que ela não, a esposa que ele tem, não pode ser substituída por essa jovem que ele diz aí. Falta mais que outra vez nascer, falta muito mais que nascer outra vez, tá? Te falta muito mais, né? Te falta muito para eu deixar la que estou em toda minha alegria. Te falta muito mais. Falta muito mais que ser bonita, que ser muito sensual, aí um adjetivo sensual, por isso está escrito muito, né? Muito radiante, um adjetivo também, radiante, te falta muito mais. Que ser muito noble, adjetivo noble, e buena amante, te falta muito mais. Que uma boa família, que tengas chequeira. Que é uma chequeira? E lá na tarefa eu estou pedindo para vocês interpretar essa expressão, chequeira. Então, coloquei a tradução aqui, chequeira quer dizer talão de cheque. Então, falta muito mais, né? Embora essa mulher tenha dinheiro, tenha talão de cheque, mas ela não consegue convencer da felicidade desse jovem com sua esposa, né? Com sua namorada. Te falta muito mais que hacer lo que yo diga y quiera, mucho más. Te falta ser una ella, te falta ser como ella. Su corazoncito es mi motor, né? Da sua namorada, o coração dela é o seu motor. Te falta muito mais que uma cara bonita e um corpo de diosa, diosa. Te falta muito mais que sempre me cuentes tus cosas. Te falta muito mais que uma boa família e que tenhas chequeira. Ele repetiu aquela frase lá, né? Chequeira quer dizer que tenha muito dinheiro, né? Que tenha talão de cheque, que tenha fortuna. Então, o que vale para ele é o amor. Te falta muito mais que hacer lo que eu diga e quiera. E aqui continua, né? Continua a letra. Vocês vão ler direitinho. Ó, dime que quieres tú de mí, porque me buscas en tu soledad, porque pretendes confundir mi vida. Falta más que otra vez nacer, te falta mucho para yo dejar la que hoy es toda mi alegría. Te falta mucho más
que ser bonita, muito sensual, isso já foi repetido, né? No confunda sexo com amor. Te falta muito mais que ser bonita, muito sensual e muito radiante. Te falta muito mais. E aqui as referências, graças. E eu vou mostrar também a tarefa, né? Explicar, é importante explicar a tarefa para vocês. Olha, até o dia 30 do 10, eu confundi esse aqui, ó, mas eu vou colocar lá, considere que é 30 do 11, tá, gente? 30 do 11. Aliás, hoje é 30 do 10, né? Tá certo aqui. Mas a entrega é 30 do 11. E pode entregar todas as tarefas até o dia 30 do 11. Então aqui está a música que eu acabei de ler para vocês. Qual é a temática apresentada por el autor del texto e la canción? Te falta muito mais? Com essa temática aí, de que trata? Que tipo de amor é esse? Número 2, que entiendes por la expressão que tengas chequeira, né? Expliquei que chequeira vem de cheque, né, gente? Cheque em português. Em espanhol, chequeira, né? Talão de cheque. En la segunda estrofa de la canción. 3, en la canción el autor utiliza tú como linguagem informal, né? Ele utiliza sempre o tu, que está falando com uma pessoa que está bem próxima a ele, que é da sua intimidade, tudo, como uma amiga ou talvez uma amante. Por isso ele utiliza tu, né? De igual para igual. Em cada contexto abaixo, há 2 ou 3 frases com o uso de tu. Marca a resposta adequada de acordo com a situação de linguagem utilizando formal para você ou informal para tu. E aqui, a letra A, em um viaje, habla a la azafata. O que é essa profissão de azafata? É, antes a gente falava aeromoça, agora é uma assistente de bordo, né? Como é que vocês devem saber isso aí. Vocês que viajam de avião sabem que é uma assistente de bordo, né? Maestro, Sim. pode explicar de novo para mim a expressão chequeira? Chequeira vem da palavra cheque, né? Cheque é um talão de cheque, né? Você sabe, um talão de cheque. Então, tem a ver com dinheiro, fortuna, né? Que tenhas fortuna, que tenha dinheiro, que tenha conta bancária e tem um talão de cheque, que tem uma conta cheia de dinheiro, né? Então, está nesse sentido aí, entendeu? Entendi. Graças. Por nada. Então, aqui na primeira letra A, né, na terceira questão aqui, vocês vão utilizar aqui, ó, me traes uma manta, por favor. Então, quando utilizar S aqui no final, traes tu, tá? E quando se diz assim, me trae uma manta, por favor, se não tem S aqui, nós estamos falando de usted, tá? Esse detalhe. Quando tem S, nós estamos utilizando tu, né? O verbo conjugado com o tu. Quando não tem S, o verbo está conjugado com usted. Aqui, por exemplo, me trae usted uma manta, por favor? Então, se vocês acham que quando está falando com uma aeromoça, vocês têm que falar respeitosamente, então vocês vão marcar uma dessas duas questões. Respeitosamente é usted. E de igual para igual, como em amigos, né? Com tu aqui, ó. Traes tu. Letra B. Tú, cuando hablas a Camila, de 13 anos, a Camila, uma jovem, um exemplo, uma jovem da sala, uma colega sua da sala, você vai utilizar tu ou usted. Então, aqui, ó, donde vives e donde vive usted. Então, vocês vão marcar a alternativa que vocês acharem que é linguagem formal ou informal. Vão achar
que esse procedimento aqui, se você achar que é informal, você marca um. Se você achar que é formal, marca outro. Letra C, quando habla a um polícia de 55 anos, uma pessoa já de idade e uma autoridade, você vai utilizar: ¿sabes tú dónde está la catedral? O ¿sabes dónde está la catedral? O ¿sabe usted dónde está la catedral? Então, vocês vão escolher. Se vocês acharem que é formal, vocês vão utilizar formal, a linguagem formal. Se acharem que é uma linguagem informal, marca informal. E aqui, letra D, tu hablas a tu vecina jubilada. O que é jubilada? É uma senhora aposentada, tá? Então, se você está falando a uma senhora que já está aposentada, você vai utilizar necessitais ajuda, necessita ajuda ou necessitas ajuda, tá? Esse necessitais aqui é vosotros. Esse aqui necessita você e aqui necessitas tu, tá? Quando tem o S no final do verbo aqui, está dizendo que é tu. Letra E, Mário habla a um companheiro de classe, um companheiro da sala de aula. Então, vai utilizar tu ou você. Vas a venir a classe mañana? Vas tú. O va usted a venir a clase mañana? Aquí vais vosotros a venir a la clase mañana? Então, vocês vão escolher. E aqui, eu expliquei anteriormente que quando vier um substantivo, vocês vão utilizar mucho. Aqui, ó. Se tiver um substantivo, você vai ter que concordar com esse substantivo e vai utilizar mucho, mucha, muchos ou muchas. Se vier temprano, temprano aqui quer dizer cedo, tá, gente? Cedo. Eu não coloquei essa tradução lá, mas vocês que estão assistindo já sabem o que quer dizer cedo. E cedo corresponde aqui a tempo, advérbio de tempo. Então, aqui, antes de advérbio e adjetivos, colocamos muy. Não? E aqui, frias. O que seria? El invierno, en invierno, las mañanas son frías. Será que é um adjetivo? Será que é um advérbio? Se for um desses dois, você coloca muy. Tá? Hoy hace um tiempo desagradable. Então, desagradable é um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio. Então, se for substantivo e advérbio, nós colocamos muy. Se for um substantivo, colocamos mucho ou mucha, muchos ou muchas. E aqui tenho problemas. Tá? Aqui já é muito tarde ou muito tarde. Então, vocês vão, de acordo com o que vocês entenderam de muito e muito, né? Tem que dominar também as classes de palavras, adjetivos e advérbios, substantivos. Então, se vocês dominam isso aí, essa classe, então fica muito fácil para aprender muito, muito. Aqui, Manuel está preocupado porque sua mulher está enferma. Mucho ou muy? El hotel es ruidoso, mucho o muy. Quiero ir al otro. En otoño llueve mucho ou muy. Então, depois do verbo, eu expliquei como é que a gente utiliza, né? Aqui, número 5, questão número 5, completa com gusta, gustam. Gusta quando estiver antes de um verbo no infinitivo. O que é infinitivo? Quando termina em AR, e quando termina em ER, e quando termina em IR. Cantar, beber, sorrir, né? Sorrir. Quando termina em IR, ER. E AR é um verbo infinitivo. Então, me gusta estudar. E agora, para utilizar gusta, a palavra que vem depois tem que estar no plural. Então, me gustan
Los deportes, las carnes. Então, a palavra que vem depois de gustam está no plural, deve estar no plural. E aqui, me mucho jugar a baloncesto. Baloncesto é basquete, tá, gente? Então, vamos colocar muito, gusta ou gusta, né? Lembre que tem 4 adjetivos que admitem muito e 4 advérbios que admitem muito. Aqui, no, me, los perros. Aqui, eles vão utilizar gusta ou gustam. Letra C, te, el café solo. Letra D, a nosotros nos las películas románticas. Letra E, a vosotros os la fiesta, ¿no? Gusta o gustan. Número 6, escribe 5 frases con nombres de profissões. E aqui vocês vão colocar, vão escolher 5 profissões lá daquela relação e colocar uma pequena frase assim: eu quero ser maestro, eu quero ser abogado. Uma pequena frase assim, tá? Abogado, advogado. Quem quer estudar física, então, eu quero ser físico, quero ser cientista. Aqui, número 7, completa os huecos com gentílicos correspondientes, gentílicos que vocês estudaram. Quem nasce em Porto Rico, e lá tem, naquela lista, tem adjetivo pátrio. Em Venezuela, em Guatemala, em Estados Unidos, em Panamá. E aqui, como gestionar a diversidade linguística el aula. Como gestionar, essa palavra gestionar, ela vem da palavra gestão em português, que significa governar, administrar. Antigamente dizia assim, a minha escola tem um diretor. Hoje a gente não fala mais diretor, a gente fala um gestor, tá bom? Então, gestionar. Como administrar a diversidade linguística numa aula, numa sala de aula, tá, gente? Aula significa sala de aula. E aqui tem o texto que vocês vão ler com muito carinho, tentando compreender e interpretar, tá? Coloquei um texto porque, inclusive, esse texto aqui eu tirei de uma prova, tá? Uma prova de concurso, tá? Em que é cobrado compreensão e interpretação. Então, aqui está o texto e aqui a questão, né? Marca apenas uma opção. Na região da Catalunha, coloquei até em português, né? Na região de Catalunha, Espanha, convivem duas línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Então, lá na Espanha, convivem muitas línguas, né? Derivadas do latim. Né? Convive o espanhol, mas também tem outras línguas semelhantes ao espanhol, como o catalão, né? E o espanhol, que é a língua oficial. Además de essas, enseñan-se outras línguas em las escuelas, de acordo com o texto, para administrar la variedad lingüística en las clases, en las salas de aulas, es necesario ampliar o número de línguas ofertadas, divulgar o estudo de diferentes idiomas, privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar os aspectos regionais, explorar as relações entre as línguas estudadas para promover diversidade, debater as práticas sobre multilinguismo para formar melhor professores de línguas. Eles vão ler e vão raciocinar bem direitinho. Essa questão eu frisei para vocês lá no slide e aqui coloquei como uma questão para vocês analisarem essa tira. Al mirar através de um ruleiro quer dizer um rolo, né? Um rolo que é como se fosse uma luneta, né? Uma luneta.
Mas na verdade isso aqui é aquele bob de botar no cabelo que as mulheres usavam antigamente. Então, Mafalda nos leva a refletir nos leva a refletir sobre o passado, a mulher no presente, a mulher de hoje, né? A condição da mulher de hoje, o futuro das mulheres, qual é o futuro da mulher, ou a vida de Felipe, desse menino. Então, vocês vão. Aqui é uma questão de interpretação, tá? Não é uma questão de compreensão. Compreensão quando está dentro do texto a resposta. Mas aqui não, vocês vão raciocinar e vão entender a partir do texto de que o autor está pedindo, né? Que resposta é essa aqui. E a 10ª, para concluir, em los dois últimos balões, aqui, ó, em dois últimos legendas aqui, agora já é uma questão de, vamos ver se é compreensão ou interpretação. En los dos últimos balones de la tira, Mafalda hace una crítica, intenta explicar la visión de Mafalda sobre la posición social de las mujeres en Argentina. Então, aqui é uma questão de interpretação. Vocês vão ler esses dois balões e vão perceber que ela está criticando a posição das mulheres lá na Argentina. Será que as mulheres lá na Argentina elas têm as condições de estudar, de se formar, ou elas vivem só como dona de casa, mãe e cuidante das crianças? Então, é uma questão de reflexão, tá bom? A tarefa encerra aqui e abro agora o espaço para a gente comentar sobre a aula de hoje, né? Sobre a tarefa também.